Bom dia a todos. Vamos dar início à entrevista do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Eu vou chamar por nome os jornalistas, tá? A gente fez uma ordem aqui para facilitar a condução da entrevista. TV Globo, Ricardo Lai. Oi, Mário, bom dia a todos. Queria que você fizesse um balanço, né, das contratações do Fluminense, nomes bem conhecidos, experimentados já, né, o Douglas Costa, Teran, Renato Augusto, Gabriel Pires, enfim, jogadores cascudos, né, como se diz no futebol. E se daqui para frente, o que você projeta de contratações e se o sonho, né, já antigo do Thiago Silva, o torcedor pode ter esperança aí nesse ano? Bom, primeiramente, bom dia a todos, obrigado pela presença aqui no nosso CT. Fazer só uma introdução rápida, dizer a vocês que essa é a primeira coletiva que a gente está dando depois da conquista da Libertadores. Enfim, e é uma coletiva para a gente falar realmente dessa abertura de 2024, dos nossos projetos, né, do planejamento, não só do futebol, como também de outras coisas do clube. Então, dizer que aqui talvez a gente vá focar mais em falar sobre as contratações, sobre o planejamento do futebol para 24, em razão de toda a expectativa que a nossa torcida tem, mas também estou aberto a perguntas a vocês, a outras perguntas, não só do futebol, mas também de outras coisas do clube. Com relação às contratações, já falando um pouco sobre o planejamento para 24, a gente, os nossos dois diretores, né, o executivo e o de planejamento, o Paulo e o Fred, fizeram um desenho para esse ano no sentido de que a gente possa se tornar ainda mais competitivo do que a gente foi em 23. A gente conquistou a Libertadores, que era um desejo, né, do clube, um sonho nosso, mas isso na nossa cabeça nos traz uma responsabilidade de manter o Fluminense disputando os títulos, os grandes títulos em 2024. A gente disputa novamente a Libertadores, buscando o bicampeonato nesse momento. A gente tem a Recopa, tem a disputa do tricampeonato estadual, a gente tem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Então nós vamos disputar grandes competições e a gente entendeu que eram necessárias algumas contratações para que a gente pudesse ter um elenco com mais reposição, né? Isso em momento algum, até para deixar os nossos torcedores tranquilos, isso em momento algum afeta o nosso planejamento financeiro. Vocês sabem que o Fluminense é um clube ainda em reconstrução financeira. A situação há 4 anos e meio, 5 anos atrás, era uma situação muito ruim. Eu falei isso, inclusive, quando desci do avião na volta do Mundial, que a gente manterá os pés no chão, não só em 2024, como em 2025. Vocês viram que das contratações que a gente fez até o momento, apenas uma contratação a gente fez compra de direito econômico, que foi o caso do Terãs, né? Todas as outras vieram sem custo de aquisição, como foi inclusive no ano passado, na montagem do elenco de 22 para 23. Eu disse na descida do avião lá, voltando do Mundial, que a gente precisa continuar tratando a questão da dívida do clube com muito carinho. Os títulos não podem fazer com que a gente coloque os pés pelas mãos e daqui a 5 anos o Fluminense tenha que novamente ter que iniciar uma reconstrução financeira. Então, assim, óbvio que a gente aumentou as nossas receitas, obviamente que a gente teve premiações importantes ao longo de 2023, mas que foram utilizadas para pagar o elenco, para pagar salário, para depois de talvez uns, 20 anos ou 30 anos conseguir, ao final do ano, ter todas as obrigações trabalhistas cumpridas com os funcionários do clube, e a gente não vai sair dessa linha. Então, por isso que era muito importante falar nesse início de temporada, para deixar aqueles, né, que eu acho que é a grande maioria, que se preocupam sim com o futuro do clube, com a perenidade do clube, que o título da Libertadores só nos deu mais responsabilidade no campo, da gente ter que buscar grandes conquistas novamente, mas também de manter a responsabilidade sem fazer nenhuma loucura, porque o clube precisa continuar se equilibrando, e a gente acredita, como eu já tinha dito a vocês, a gente achava
que a reconstrução do clube completa ia se dar no início da gestão ali entre 9 e 10 anos. A gente depois conseguiu trazer esse caminho para mais perto. Então, eu acho que até o final de 25, quando termina a minha segunda gestão, a gente vai deixar o clube muito preparado para o futuro e em todos os sentidos, desportivamente, com grandes conquistas que a gente já teve, que eu tenho certeza que a gente vai continuar tendo, e também do ponto de vista financeiro. Sobre possíveis chegadas ainda de atleta, eu creio, que a gente ainda há a possibilidade, talvez, de fazer uma ou duas contratações aí no início da temporada ou até o meio do ano. Por que isso? Porque vocês sabem, como eu disse, que a gente tem 5 competições importantes. O futebol é um baralho que mexe muito rápido, né? Assim, pode ser que tenha alguma saída ainda de atleta, enfim, às vezes a gente tem alguma lesão no início de temporada. Então, a gente está procurando trabalhar com um pouco mais de precaução, né, no sentido de ter um elenco de reposição um pouco maior do que a gente tinha no ano passado. E com relação ao Thiago, também sempre muito claro, enfim, a gente conversou várias vezes ao longo dos últimos anos. A última conversa que a gente teve não foi recente, foi uma conversa mais para trás, onde ele disse para nós que ele só ia definir a posição dele de futuro após o término do contrato dele com o Chelsea. Então, a gente não tem que criar nenhuma expectativa nesse sentido, esperar o cumprimento do contrato dele lá, e também não há nenhuma promessa, nem de um lado nem de outro, apenas a excelente relação com o Thiago, que, no meu caso, ele é um grande ídolo nosso, da torcida, um grande tricolor, e, no meu caso, um grande amigo também. Então, a gente, obviamente, ele se manifesta na rede, como ele se manifestou ontem falando do Marcão, ele acompanha todos os nossos jogos, ele vê os nossos jogos, ele manda mensagem, parabenizando. E a gente, obviamente, tem o sonho, sim, não vou negar, nunca neguei. Se o contrato dele acabar com o Chelsea e ele tiver a possibilidade de vir para cá, a gente fará todo o caminho, não diria um esforço, porque trazer um jogador desse não é um esforço, é um prazer, né? A gente fará todo o caminho para trazê-lo de volta para Laranjeiras, para casa, para o CT. Mas, enfim, nesse momento não tem nada de concreto, né, para que não se crie especulação, e é isso. TNT. Tudo bem, Mário? Tudo bem. Primeiro, eu queria que você falou agora de fazer ainda, quem sabe, mais 2 contratações. O Fluminense já, enfim, foi ao mercado, trouxe algumas. Você falou de tornar um time ainda mais competitivo. Eu queria que você falasse um pouco desse planejamento do ano passado para esse ano. Qual foi o olhar de tornar esse time mais competitivo? E aí, num sentido de, você falou de volume, mas de substituição de alguns jogadores ou de mescla de juventude versus experiência, como vocês fizeram no último ano. Qual foi esse olhar para esse planejamento? Se você pudesse falar um pouquinho também o olhar do clube sobre o patrocínio Master em um momento em que a gente está vivendo de muitos clubes, né, conseguirem um valor bem alto com o patrocínio Master, o Fluminense campeão da Libertadores. Se vocês, de fato, estão estudando o mercado e olhando umas possibilidades melhores para o clube. Obrigada. Nada. Posso começar pela parte do patrocínio, depois a gente vai para o planejamento, que é mais longo. Com relação à questão do patrocínio, eu vou pegar um pouquinho das palavras da presidente do Palmeiras, da Leila, que é uma pessoa que eu gosto muito e a gente, enfim, tem um respeito muito grande, mútuo. É uma presidente muito firme, assim, nas suas convicções lá. Ela outro dia disse que a gente tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas andam dizendo sobre esses valores do mercado. Por vezes, vocês não são culpados disso, vocês acabam dando notícias que não refletem, e infelizmente, porque as pessoas não passam as notícias verdadeiras para vocês, sobre exatamente quais são os valores de mercado e sobre as condições que certas empresas têm de suportar esses valores que dizem que vão pagar. Então, assim, tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente divulgando valor de patrocínio aí, que na verdade o patrocínio é 20, a pessoa divulga que é 60, mas tem bônus de 40 e esse bônus para atingível é só 5. Então, na verdade, tem 25 e está dizendo que é 60. Então, assim, a gente aqui não trabalha desse jeito. Da mesma maneira, quando a gente faz a venda de um jogador, a gente diz aqui para vocês, é fixo mais bônus. Tem gente que divulga o valor integral e não fala que tem fixo e tem bônus. Aí é o problema de cada um. A gente aqui trabalha com a verdade, que é, o jogador tem um valor, a gente vendeu por fixo, tem mais o bônus. Patrocínio é a mesma coisa. Tem um monte de gente aí fazendo contrato de 30% do valor que divulga e botando o resto todo em bônus. Aí quando vai ver, o cara tem que ser campeão de tudo para atingir o bônus. Como quase ninguém consegue ser campeão de tudo na temporada, não atinge o bônus. Então, assim, para deixar isso muito pontuado,
que as notícias em nada nos afligem, assim, o que sai na imprensa, fulano é 100 milhões, outro é 90, assim, para nós não importa, que a gente conhece o mercado por dentro. E quem conhece o mercado por dentro sabe exatamente o quanto as pessoas estão pagando, o que dizem os contratos, até porque as empresas são concorrentes. Então, e eles também se falam. Então, assim, das 10 notícias que saíram aí no início do ano, eu posso afirmar para vocês que 2 são verdade e 8 não são verdade, sobre valores e sobre contratos. Tá? Então, essa é a verdade dos fatos. Com relação ao nosso caso, especificamente, primeiro, a gente aqui tem uma relação muito boa com os nossos parceiros, e uma das coisas que a gente conquistou ao longo desses últimos 5 anos foi a credibilidade. Credibilidade e relação. Credibilidade de voltar a pagar os credores, credibilidade das relações. Então, nós temos uma relação excelente com todos os nossos parceiros, não é diferente com o nosso patrocinador Master hoje, que a gente precisa se lembrar que acreditou no clube no momento de dificuldade. Isso que eu estou dizendo aqui não significa que a gente vá sair ou que a gente vai continuar com eles. Pode ser que a gente continue e pode ser que a gente saia. Se a gente continuar, a gente vai continuar com uma relação amistosa e de respeito, e se sair também, porque um dia eles podem voltar para cá. Então, o Fluminense hoje é um clube que não fecha portas com ninguém e mantém boas relações com todos os seus parceiros. Então, a relação é excelente, só que nós entendemos, já dissemos isso ao nosso parceiro, que os valores do contrato que eram muito bons, hoje estão, obviamente, defasados e diferente daquilo que o mercado vem pagando, mas não daquilo que vem se divulgando que o mercado vem pagando. Então, em nenhum momento também a gente vai buscar do parceiro um valor que a gente sabe que ele não pagará, não poderá pagar e que o mercado não está pagando. Tá? Então, assim, eu gostaria muito que, infelizmente, todo mundo fosse claro e divulgasse as condições dos seus contratos, porque o torcedor não fique fazendo uma competição, dizendo, esse aqui é X, esse é Y. Então, assim, primeiro que os clubes têm os seus momentos, o momento do Fluminense é muito, muito bom, assim, com muitas perspectivas, competições internacionais, etc., mas, obviamente, que existe um mercado de valores nesse sentido. Então, assim, a gente vem conversando com o nosso patrocinador, porque a gente entende que os valores que a gente tem hoje não condizem com os valores que o Fluminense merece neste momento. Já foi um bom contrato, hoje, financeiramente, não é um bom contrato, mas é um contrato em vigor que está sendo discutido. Se a gente conseguir caminhar para uma renovação, repito, com os valores que o Fluminense entende justos, a gente vai ficar muito feliz. E se a gente não conseguir caminhar, porque também não vou esconder de vocês que a gente tem sido procurado por outras empresas, não só desse ramo, mas como de outros, para estampar a marca na nossa camisa, a gente vai conversar com o parceiro, vai ter uma saída, enfim, amistosa, amigável, vai construir, deixar uma relação profícua para o futuro, manter a relação e já aproveitar aqui para dizer que todo mundo que acreditou no clube, que acredita no clube, independente do momento, deve ser reverenciado por nós. Quem se disponibilizou a nos patrocinar, a botar dinheiro na nossa marca, é assim que a gente vai fazer. Então, nesse momento é isso. A gente segue com o contrato em vigor, está buscando uma readequação do contrato. Se ela acontecer, a gente segue. Se ela não acontecer, a gente possivelmente vai buscar um outro parceiro. Ok? Com relação ao planejamento, qual foi a leitura que a gente fez? Primeiro, sobre a mescla, até para deixar muito claro para vocês, essa mescla num clube como o Fluminense ela é muito importante, dos jogadores experientes, né, mesclados com a juventude, porque não é segredo para ninguém que nós, por não termos uma situação financeira, não sermos um dos clubes mais abonados do Brasil em termos de receita, né, também em razão de enormes discrepâncias que existem no futebol brasileiro, nós temos dificuldade de compra de direito econômico, de aquisição, porque o mercado subiu muito. Não sei se vocês perceberam isso, mas de 2 anos para cá, valores que eram, por exemplo, de $1 milhão passaram a ser 3, 4. O mercado triplicou, quadruplicou, né? E nós não quadruplicamos as nossas receitas. Então, por nós não termos quadruplicado as nossas receitas, a gente, às vezes, não consegue acompanhar. Então, é muito importante que a gente tenha o entendimento e a paciência de saber que a gente vai buscar... Quando a gente fala aposta, né, parece sempre que é um jogador jovem. Mas não, a gente aposta muito em jogadores que são grandiosos e que talvez não tenham feito um bom momento no ano anterior e a gente vai acreditar neles aqui. Ou que, por exemplo, tenham saído de clubes, como foi o caso do Felipe Melo, que saiu do Palmeiras, né, em término de contrato, e imediatamente a gente pegou porque entendia que ele ainda tinha muita coisa para dar no futebol e a prova está aí com o título da Libertadores que a gente conquistou. Então, a gente vai seguir nesta filosofia de ter jogadores da casa que a gente forma
e trazer jogadores já tarimbados que a gente não precise desembolsar valores de compra de direito econômico. E, em uma ou duas possibilidades, como aconteceu no caso do Terãs, a gente vai fazer o desembolso, né, também para explicar para a torcida, tanto quando a gente paga quanto a gente recebe, esses valores que são divulgados, eles também nunca são à vista. A gente não vai pagar o valor do Terãs à vista e nem está recebendo os valores de possíveis venda que a gente vai fazer à vista. Então, às vezes, eu fico um pouco preocupado, porque eu vejo assim na rede social, Fluminense recebeu não sei quantos milhões, porque vendeu fulano, vendeu ciclano. E, na verdade, a gente tem jogadores que a gente vendeu em 2020 que a gente está recebendo até hoje. Então, assim, por isso que é uma questão de fluxo de caixa, o planejamento não pode se basear... se a gente tivesse esse dinheiro todo no caixa de uma vez, eu poderia dizer a vocês, olha, eu consigo aqui comprar um jogador, enfim, à vista, etc., mas a gente também não consegue. Então, o que a gente tem hoje é um planejamento feito em cima do que a gente já vinha fazendo, que é mesclar a juventude da casa, né, com uma ou duas oportunidades que a gente vai buscar no mercado, como foi a do Lucumi, por exemplo, que foi um jogador que veio numa condição muito boa para nós, que é uma aposta na Colômbia, com os jogadores experientes, como o Douglas, como o Renato Augusto, e aqui fazer um registro que esses jogadores também têm a vontade de vir para cá pelo projeto, não vieram por dinheiro, deixando muito claro a vocês, tá? Quase todos que vieram tinham propostas financeiras maiores, mas vieram para o Fluminense para poder disputar Libertadores, para poder trabalhar com o Fernando Diniz, porque falam com os outros jogadores e conhecem o ambiente do clube. Então, também há, por nossa parte aqui, a felicidade de ver que o Fluminense, nos últimos 5 anos, mudou no sentido de que os jogadores querem vir jogar aqui, né? Eu diria para vocês que o caso do Renato Augusto, por exemplo, foi uma contratação que a gente fechou em, sei lá, em 1 hora, quando ele soube do interesse. Ele tinha muito interesse em vir jogar aqui, o Fernando muito interesse em contar com ele, a gente fez a negociação muito rápida, o Fluminense mandou a proposta, ele sequer discutiu a proposta, assim, foi a proposta que o Fluminense fez, que ele veio. O Douglas Costa, a mesma coisa, o Gabriel, enfim, todos os jogadores que estão vindo é porque acreditam no projeto Fluminense. Isso é muito importante para um clube que não tem condição de comprar jogadores à torta e à direita. E, por fim, Aline, para encerrar essa resposta, o que a gente notou no ano passado? Que, em algum momento, a gente sentiu que se tivesse algumas peças de reposição, talvez a gente conseguisse até ter lutado pelo título brasileiro concomitante com a Libertadores, né? A gente acha que... E a gente não fez, acho que vocês sabem disso, a gente não fez escolhas. Na verdade, a gente poupa porque, em algum momento, tem que se poupar mesmo, porque as competições são concomitantes, e mesmo os clubes que têm muito mais dinheiro que nós não conseguem ganhar todas as competições. Às vezes ganham 1 ou 2 no ano, né? Nós ganhamos a mais importante da nossa história até aqui, né? Espero que já esse ano a gente já consiga ganhar outra, e a de 23 já seja a primeira, a gente já possa comemorar a segunda. Mas, assim, o que a gente notou foi que talvez a gente conseguisse ter mais peças de reposição com experiência, não especificamente melhores, porque as nossas peças de reposições eram boas, mas a gente tinha talvez peças menos experientes, a gente consiga em 24, talvez, ganhar mais de um título grandioso, etc. Então, assim, é uma nova aposta nossa, repito, sem fazer nenhuma loucura. Óbvio que eu também não vou esconder de vocês que há um reajuste na folha em razão dessas chegadas, é um reajuste dentro das nossas condições, bem abaixo daquilo que a gente vai ter de aumento de receita, porque a gente tem que continuar pagando dívida. Se o clube não tivesse dívida, eu poderia dizer a vocês que a gente conseguiria, em 2024, sei lá, dobrar a folha, né? Mas a gente não consegue chegar nem perto disso, só para vocês ficarem absolutamente tranquilos. A folha segue dentro do nível que o Fluminense consegue pagar, enfim. Mas a gente acredita muito que essa encorpada que a gente deu no elenco vai nos credibilizar a ser mais competitivo ainda que 2003. Isso não significa que a gente vai ganhar, né? São questões diferentes. Uma coisa é o planejamento, a outra é o resultado do que se planeja, mas a gente acredita, sinceramente, que a gente vai estar mais competitivo ainda em 24 do que em 23. Mário. Cícero Melo. Alô, tá saindo? Mário, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo Duas bem. questões, se me permite, por favor, estão meio obscuras assim para a imprensa, para a torcida. Uma delas, qual é a real situação do André? O André fez um acerto que ia ficar até o final do Mundial.
e parece que tinham vários clubes interessados nele e seria a maior venda da história do Fluminense. E até agora não se tem um posicionamento se ele vai sair, se ele vai ficar até o meio do ano, se o Fluminense não conseguiu, talvez o valor que acha que é o justo por ele e vai esperar mais até vir esse valor. Parece que o Fluminense queria 30 milhões de euros, só estava vindo propostas de 20. Bom, qual é a real situação? E a outra questão, essa é delicada. Foi você que fez o acerto do Fernando Diniz ir para a seleção como técnico interino. E ele saiu de uma forma abrupta, que ninguém esperava, tinha um contrato como interino até o meio do ano, e, de repente, dispensaram ele como se ele fosse um trapo velho, por causa dos resultados da seleção brasileira que não foram bons, e todos sabiam, dificilmente iria ser, porque, pelo jeito, pela forma de trabalhar dele, tem que ter tempo para trabalhar. A seleção não tem tempo para trabalhar. Só se reúne de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, e treina ali 1, 2 treininhos. Não podia dar certo essa forma de jogar dele. E aí, você fez um acerto com o Edinaldo, e, de repente, o Edinaldo rompe esse acerto, nem até o meio do ano ele vai, resolve botar um técnico definitivo, e o Fernando Diniz, me parece, pelo que eu soube, ficou muito chateado e irritado com essa situação em que ele foi colocado. E foi você que fez todo esse acordo, essa engenharia com a CBF. Você que pode falar melhor o que aconteceu nesse trajeto aí, por favor. Vamos lá. Com relação ao André, a gente teve uma proposta pelo André no meio do ano passado, do Liverpool, de 30 milhões de euros, mais alguns bônus. Nós dissemos não naquele momento, não por questões financeiras, mas porque a gente tinha determinado e definido em comum acordo com o jogador que o jogador não sairia do Fluminense até o final do ano, porque a gente objetivava ganhar a Taça Libertadores, e eu acho que acabou dando certo o que a gente combinou. De lá para cá, teve uma segunda proposta apenas, mais na frente, de um outro clube inglês, num valor bem abaixo desses 30 milhões, que o Fluminense recusou por entender que estão valores abaixo do que o Fluminense espera pelo jogador. Deixando muito claro a você, essa situação não nos preocupa, porque a relação com o André e com o representante do jogador, que é o Carlos Leite, é uma relação muito boa, muito honesta, muito correta. Ambos aceitaram lá a permanência e ambos entenderam que o André precisa, enfim, sair com uma venda que seja para um lugar que ele quer ir, né? Também tem isso. Às vezes chega uma proposta boa para o clube, mas não é boa para o jogador. Às vezes o jogador não quer jogar. É uma coisa que eu sempre repito, parece que é repetitivo, mas é porque às vezes tem uma proposta menor para o clube, mas muito boa para o jogador, né? E às vezes tem uma proposta muito grande para o clube e ruim para o jogador, e vice-versa. Então, normalmente, é um triângulo que se fecha no sentido de todo mundo tem que convergir para aquele lugar. A cabeça do jogador está muito boa, assim, importante dizer isso. É o que eu mais me preocupo, sendo muito honesto com você, é com o jogador, enfim, ter a expectativa de ir, porque ele fez um combinado conosco, cumpriu esse combinado, e eu sou um homem de cumprir combinados também do lado de cá, como aconteceu com o Nino, por exemplo. Então, o André sabe que a gente tem esse combinado, mas a gente conversa semanalmente, a cabeça dele está muito tranquila. O que tem hoje? Tem algumas sondagens, que eu não vou dizer os clubes, mas a janela fecha daqui a 2 dias. Então, existem 2 possibilidades, de chegar uma proposta nessas próximas 48 horas, que agrade ao Fluminense, agrade ao atleta, e a gente, nesse triângulo, faça a venda já agora e ele vá agora. E a segunda possibilidade que pode se desenhar, que também é muito boa para nós e para ele, é de a janela fechar e acontecer uma venda para ele ir no meio do ano. Tá? E a venda já acontecer agora para ele ir no meio do ano. Então, assim, realmente não é uma situação que nos aflige. Você até usou uma palavra assim, obscura, mas não acho que não há nenhuma obscuridade nisso aí. Na verdade, a gente sempre disse que recusou uma proposta excelente do Liverpool na época, no meio do ano passado, porque a gente entendia que tinha que priorizar a parte desportiva, e vejam como né? Eu fui muito criticado por alguns colegas de vocês naquela época, dizendo que eu tinha tido uma irresponsabilidade financeira, mas se eu tivesse vendido, a gente tivesse perdido a Libertadores, eu tinha cometido uma irresponsabilidade desportiva. Então, na verdade, a figura do presidente, qualquer coisa que ele faça, só vão se analisar o resultado depois. Se deu certo, foi brilhante, se não deu, eu ia ser o grande responsável, ou por ter perdido a Libertadores, ou por ter quebrado o clube. Né? Então, assim, não tem jeito. Então, a gente fica muito tranquilo com relação a isso, porque a gente está dentro do dia a dia do clube, sabe tudo o que está acontecendo, né? Nós temos 2 profissionais aqui, que são o Paulo e o Fred, que dedicam,
enfim, 100% do seu tempo. Aqui é o dia a dia do Fluminense, estou monitorado sobre tudo que está acontecendo. Então é isso, assim, pode ser que vocês aí tenham uma surpresa dentro de 48 horas de que chegou uma proposta pelo André e ele já está indo, ou que chegue uma proposta depois e ele esteja indo no meio do ano, ou até mesmo que não chegue uma proposta depois e chegue uma proposta no meio do ano, para ele ir no meio do ano ou no final de 24. Mas é tudo especulação nesse sentido, mas eu creio que pelo menos até o meio do ano a gente vai fazer essa venda, que é importante para ele, para seguir a carreira, e é importante para nós também do ponto de vista financeiro, porque faz parte do nosso planejamento essa venda do André. Com relação ao Fernando, o Cícero, eu acho que é uma pergunta, eu vou te responder tudo o que eu sei e tudo o que eu vivi. As outras coisas é uma pergunta que deve ser feita ao CBF, ao presidente da CBF, ou a quem comanda a CBF. Assim, eu comando aqui o Fluminense e sei mais ou menos as convicções que eu tenho. Eu discordo um pouco de você com relação à questão de que todo mundo sabe que o trabalho do Fernando Diniz não daria certo porque a seleção se reúne pouco. Eu acho que não, eu acho que se ele ficasse lá 3, 4, 5 anos, o trabalho dele ia aparecer na Copa do Mundo, porque, enfim, ele é um homem muito inteligente, muito diferente, assim, em muitas coisas. Então, ele já estava criando fórmulas e métodos de implantar o sistema dele, mesmo se reunindo pouco. Só que futebol leva tempo, assim, né? Eu hoje me reuni com o jogador. Olha, nós tínhamos uma grande conquista em 2023, mas essa conquista não começou em 2023, sabe? A conquista da Libertadores, ela começa em 2019, assim, quando a gente vai tomando uma série de medidas internas e vai construindo, botando um tijolo em cima do outro e ganha Libertadores com muito menos receita do que normalmente se ganha. Porque é uma construção de um tempo. Levou 5 anos para se construir isso. Né? Até lembrei aqui hoje de manhã. Né? Nós hoje somos líderes do campeonato com o nosso treinador auxiliar técnico fixo, que é o Marcão, que já por outras 2 vezes nos colocou na Libertadores. As pessoas esquecem, mas eu não esqueço porque eu estou aqui dentro e vejo o trabalho de todo dia. Assim, já fomos muitas vezes criticados. Por que tem um auxiliar técnico fixo? Aí, veja só, por a gente ter um negócio que a gente criou em 2019, a gente pôde disputar o Mundial, ficar um mês de férias e ter o nosso treinador aqui, interino, que é o Marcão, que é o auxiliar técnico fixo, e a gente é líder do Campeonato Carioca, jogando com um time alternativo. Por quê? Porque existe uma estrutura aqui dentro hoje. Às vezes vai ganhar, às vezes vai perder, mas se sabe o que se faz aqui dentro, a gente sabe o que a gente está projetando e construindo. Como é que foi o Fernando? A contratação, vocês sabem como foi. A CBF procurou, o Fluminense fez uma opção de não perder. A gente não queria perder o Fernando. E acho que a gente fez a escolha certa porque a gente foi campeão da Libertadores. Naquele momento foi de comum acordo. O Fernando, enfim, não dividia o tempo dele com a seleção. Nos momentos em que ele estava no Fluminense, ele estava 100% no Fluminense. Nos poucos momentos que ele estava na seleção, ele estava 100% na seleção. E o Marcão estava aqui no Fluminense, trabalhando e mantendo o trabalho do Fernando. Por que a gente fez aquele contrato naquele momento, Cícero? Por que a gente quis dividir ali? Deu para conciliar? Porque eram datas da seleção brasileira que a gente entendia que não interferiam no nosso planejamento aqui. Por isso que foi um contrato de 1 ano, porque depois já tinha Copa América e preparação para a Copa do Mundo. Aí a CBF sempre deixou muito claro para nós que ele ficava 1 ano e que chegava o Ancelotti. Inclusive, o contrato foi assinado porque, na reunião que nós tivemos, o Fernando disse ao presidente da CBF, na época, o seguinte: o presidente ofertou a ele continuar na seleção quando o Ancelotti chegasse. Ele disse, de jeito nenhum, eu vou fazer esse 1 ano, que é um contrato que eu estou fazendo de passagem para a seleção, e depois eu continuo no Fluminense, que era o desejo dele continuar aqui. E se a seleção quisesse ele full time, aí a seleção ia ter que reconversar com o Fluminense, reconversar com o Fernando. Pode ser que ele fosse para a seleção full time? Pode ser. A vida é mutável. Né? Podia acontecer? Podia. Mas o combinado era 1 ano de contrato, prazo determinado, depois chega o Ancelotti. Foi isso. O que aconteceu no final... Foi final do ano passado, né? Ou já foi no início desse? O que aconteceu no final do ano passado foi que, por uma decisão do presidente da CBF, ele resolveu romper o contrato de 1 ano, que é um contrato que tinha 1 ano, tem uma multa para rescindir, e ele optou em rescindir o contrato do Fernando. Assim. E aí ele comunicou a gente. Comunicou a mim, comunicou ao Fernando, comunicou ao Paulo. Olha, eu queria agradecer por vocês terem aceito esse período de conciliar Fluminense e CBF, mas a CBF não conta mais, enfim, com o trabalho do Fernando, não quer ficar com ele.
E é isso que aconteceu. Assim, eu sei até aí. Os motivos que levaram a CBF a rescindir, aí a CBF tem que dizer a você, numa coletiva, numa nota, olha, a CBF tirou o Fernando Diniz por isso, isso, isso. Para nós, o que foi dito é que, assim, a única coisa que eu achei que não se conectou foi, em algum momento, isso não foi dito para mim, mas eu vi uma matéria no jornal dizendo que era o combinado de não atrapalhar o Fluminense. Aí lá no dia do velório do Zagallo me perguntaram, eu falei, desculpa, mas essa parte ela não condiz com o que foi combinado. Porque o combinado era ter mais 6 meses de contrato, e isso já não atrapalhava o Fluminense no início. Então, assim, o Fluminense não fez nenhum movimento agora dizendo, está me atrapalhando, só para deixar bem claro. Assim, não houve nenhum movimento por parte do Fluminense em direção à CBF, sim da CBF em direção ao Fluminense, dizendo, a gente não quer mais o treinador aí, valeu, obrigado, e está tudo certo. E foi isso que aconteceu. Agora, os motivos, eu não... sim, aí... Assim, aí também uma pergunta que, assim, também eu não sei se foi feito isso, assim, também eu ouvi, se foi contratado antes, aí eu concordo com você. Porque eu, por exemplo, nunca fiz isso aqui, né? Assim, nunca faço. Aliás, eu nem abro conversa com profissionais de fora se eu tiver um profissional sentado na cadeira trabalhando. Mas aí enfim, é a linha de cada um, eu respeito, enfim. Mas eu acho que também a gente fica chateado em algum momento, depois passa, a vida segue, enfim, a gente torce muito pelo sucesso da seleção, do Dorival, enfim, que é um treinador que eu respeito e gosto muito como pessoa também. E, cara, agora falando como tricolor, fiquei feliz da vida não perder o Fernando Diniz, deixa ele aqui com a gente, para a gente ganhar outra Libertadores. Felipe de Moura, Band. Fala, tudo bem? Tudo bem, Mário? Bom dia. Bom dia. Queria saber sobre essa janela do Fluminense, se o clube ainda procura por um zagueiro ou se vê satisfeito nessa posição. E você também falou sobre a provável saída do André, seja agora ou no meio do ano. Também, ele saindo, vocês buscam repor um jogador para essa posição, para não acontecer algo parecido do que foi ano retrasado, com o Nonato, por exemplo, que saiu, claro, pegou o time de surpresa, mas saiu ali no meio da temporada e acabou prejudicando o time numa reta final ali importante contra o Corinthians. Queria saber essas duas coisas, por favor. Não, vamos lá. Com relação ao zagueiro, o que o Fernando conversou conosco é que ele quer primeiro, enfim, olhar esse início de temporada, né? Porque nós temos zagueiro, assim, é importante dizer isso, porque as pessoas ficam falando, às vezes até no estádio, parece que o Fluminense não tem nenhum zagueiro, né? O Fluminense, nesse momento, tem no elenco o Manuel, só vai me ajudando aí se eu esquecer, Manuel, Antônio Carlos, que a gente trouxe, então assim, a gente já trouxe um zagueiro, a gente sabia da saída do Nino, então a gente trouxe o Antônio Carlos, então a gente trouxe ele dos Estados Unidos, então tem o Antônio Carlos, tem o Manuel, tem o Marlon, tem o Felipe Melo, tem o David Braz, tem o Luan Freitas, e o Fernando terminou o ano usando o Thiago Santos na zaga, e o que ele nos informou no final do ano é que o Thiago Santos seria muito mais utilizado como zagueiro, como volante com ele, porque ele já usou no final do campeonato, né? Vocês sabem a maneira dele de trabalhar, ele às vezes usa o próprio André de zagueiro, já usou o Martinelli de zagueiro, então o Fernando é um treinador que nos ajuda muito no planejamento justamente por isso, porque ele analisa as possibilidades todas que ele pode ter para que a gente não saia contratando e depois a gente fique com o elenco inchado, que eu acho que eu já disse isso a vocês, ele gosta de trabalhar com o elenco bem mais curto, mais enxuto do que o normal. Só que assim, como eu disse a vocês, a gente tem que esperar um pouco o baralho mexer aí nesse início de temporada. Eu já disse uma frase aqui há uns 4 anos atrás, né? Zagueiro, quando você tem 6, você tem 5, quando você tem 5, quando você tem 4, quando você tem 4, você não tem nenhum. Fui extremamente criticado aqui, mas eu disse que isso foi uma experiência minha quando eu fui vice-presidente de futebol, que na época eu pedi ao presidente para contratar um zagueiro a mais, ele disse que não precisava, 3 se machucaram, os outros 2 volantes jogaram, quebraram o nariz, a gente terminou a temporada improvisando os meias de zagueiro. Então, assim, eu acho que o zagueiro realmente a gente tem sempre que ter um forro maior, mas a gente tem um treinador que é um treinador um pouco diferente nesse quesito. Aí entra até a questão do André. Se o André não sai agora, vocês sabem como é que o Fernando normalmente joga no segundo tempo, normalmente tira um zagueiro, recua o André, e a gente passa a ter mais um zagueiro, que é o André, né? Então, assim, acho que nessa posição a gente ainda vai esperar mais um pouco, a não ser que surja uma oportunidade espetacular com custo baixo para nós, que é sempre que a gente fica olhando no mercado, a gente está sempre atento a isso.
Com relação ao André, assim, sinceramente, aí eu já te digo a você que se a gente permanecer com ele é espetacular, mas a saída dele já era uma saída esperada e planejada, e o Fernando já entende que dentro do elenco a gente tem jogadores, né, que acho que até o próprio Martinelli terminou o ano jogando até como primeiro volante em alguns jogos. Então eu creio, se não estou dando palpite sobre escalação, aí são decisões dentro do campo, mas o que foi passado para nós é que nesse momento, com o que a gente tem, caso o André saia, a gente está bem servido em casa e a gente não precisa de uma reposição. Se ele não sair, melhor ainda, que a gente tem o melhor volante do futebol brasileiro aqui conosco mais alguns meses. Tomara que, enfim, se a gente conseguisse essa mágica aí, seria muito bom. Eu peço ao jornalista que faça uma pergunta só. Temos muitas pessoas aqui na coletiva, ok? Agora o Marcelo Neves, do GA. Mário, boa tarde. Se deu mão, Marcelo? Foi o primeiro de uma pergunta só. Não, aproveitando também o gancho da pergunta do Cícero, você falou sobre o André, queria te perguntar sobre 2 jogadores, se você pudesse esclarecer a situação deles também. Um é o Arias, e também sobre a situação do Douglas Costa, como ele chega no Fluminense e como foi a negociação para trazer para o clube. Bom, vamos lá. Sobre o Arias. Saiu em algum lugar, não saiu daqui de dentro, mas em algum lugar saiu que ele teria recebido uma proposta da Rússia, e tanto o Arias quanto o Fluminense teriam recusado. É verdade. Tá? Ele não quis ir para um clube da Rússia, e nós também entendemos que o valor era um valor que para a gente não era legal, mas, repito, foi um triângulo. Se ele dissesse, presidente, eu quero muito ir, a gente ia tentar convencê-lo a ficar, mas se não convencesse, a gente ia tentar chegar num valor importante para nós. Mas hoje o que tem é isso, só teve essa proposta, não teve mais nenhuma, e também não teve mais nenhuma sondagem, até hoje. Pode ser que eu entre na minha sala ali e chegue um e-mail, mas hoje não tem nada. Enfim, ele tem um contrato ainda longo conosco, e sendo muito honesto com vocês, eu tenho muito interesse que ele fique. Enfim, e já disse isso a ele, já disse isso ao representante. Também é um representante muito legal, que tem uma relação muito boa conosco, muito aberta, entende os anseios do clube, entende a idolatria do jogador, enfim. Mas eu nunca cravo nem para um lado nem para o outro, porque é futebol, e acho que o próprio Ara já falou também algumas vezes assim. E ele é um cara muito correto, muito educado. Às vezes ele fala, as pessoas interpretam diferente. E ele está de saída, porque ele fala assim, olha, a gente não sabe. Porque é verdade, a gente não sabe, né? Pode chegar uma coisa assim que a gente não consiga cobrir em hipótese alguma, uma coisa muito boa para todo mundo, e aí, enfim, a gente... assim, a gente tem uma relação muito boa com os jogadores aqui, como aconteceu com o Nino. Nino, fica aí para a gente pagar a Libertadores. Ele ficou, e em algum momento ele sai. O André é a mesma coisa. Né? Imaginar que um menino dessa idade... topou com a gente ficar para ganhar a Libertadores e não ir para o Liverpool, né? Então, assim, a gente tem que reverenciar esse cara. E em algum momento, se chegar uma situação em que ele queira ir, a gente também tem que ser correto com ele. Com relação ao Douglas, cara, foi dessas oportunidades que eu falei ainda há pouco, né? Ele tinha uma proposta até de fora do Brasil, muito boa, por isso que eu disse aqui que os jogadores não estão priorizando o dinheiro para vir para cá, e sim o projeto. Tinha uma proposta de um clube da Turquia, uma proposta bem interessante. Só que ele já tinha, enfim, o Fernando já tinha conversado com ele algumas vezes, já tinha manifestado a vontade de contar com ele aqui. O Fred sempre me falou dele como um jogador, enfim, brilhante, espetacular dentro do campo, também uma grande pessoa fora. Ele vinha fazendo uma boa temporada no Los Angeles, né? Vinha performando bem lá. E aí, cara, foi assim também, foi uma ligação dizendo, olha, cara, a gente obviamente não tem condição financeira de pagar nem perto do que você ganha nos Estados Unidos ou que você ganhou na Europa. A gente vai te dizer qual é o tamanho de dinheiro que o Fluminense tem para uma operação dessa, que é dentro da realidade do Fluminense. Se você topar, a gente gostaria de ter você aqui conosco. E aí, cara, ele assim, topou também imediatamente, conversou com o Fernando pelo telefone, conversou muito com o Paulo e com o Fred. Eu conheci ele pessoalmente hoje, né? Não tive com ele antes, porque eu estava de férias. E, enfim, quando cheguei aqui hoje, me agradeceu a oportunidade de estar conosco aqui, e acho que está olhando o Fluminense como uma grande oportunidade dele, enfim, mostrar a todos, né, o grande jogador que ele já mostrou que ele é, e continuar mostrando que ele está em totais condições ainda. Acho que é um jogador que vai nos ajudar muito. Davi Ferreira, Jornal Globo. Boa tarde, presidente, tudo bem? Boa tarde. Boa
tarde. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor em relação a um assunto que vem sendo discutido bastante desde ontem, que é a questão do gramado sintético, né? Que foi falada lá, a polêmica envolvendo o Palmeiras e o Allianz Parque. O senhor já foi crítico a esse modelo. Tem uma rejeição a esse tipo de piso, né? Eu faço essa pergunta não só olhando em relação ao que o senhor pensa para o Maracanã, mas também até para Laranjeiras, né? Que esse desejo do clube em voltar a receber jogos. Diante desses novos fatos, qual é a sua posição agora em relação ao gramado sintético? Bom, minha posição em relação ao gramado sintético, ela vai ser sempre contra o gramado sintético por uma série de motivos, ok? Eu acho que o gramado sintético é necessário em algumas situações, como, por exemplo, num centro de treinamento, né, onde você tem uma grande quantidade de campos e você, enfim, esfola os campos, às vezes é importante você ter um gramado sintético para um treinamento, enfim, no momento em que os campos estão em recuperação e etc., mas uma coisa que não seja, que coloque em risco a integridade física dos jogadores. Eu sei que tem estudos para os dois lados, dizendo que tem mais lesão, que tem menos lesão, enfim. Quem defende o gramado sintético vai dizer que tem estudo dizendo que não aumenta a quantidade de lesão, e quem é contra vai dizer que aumenta, certo? Eu defendo por princípio do jogo. Eu acho que o futebol sempre foi jogado em grama natural, e que o gramado sintético ele muda o jogo. Assim, é um outro jogo, né? O que eu converso com os meus jogadores aqui é que o jogador fica mais lento, porque a chuteira prende mais, e a bola fica mais rápida, que o kick da bola é diferente. Aí as pessoas ficam assim, mas é aprovado pela FIFA. Tudo bem, ninguém está dizendo nada diferente disso, só está lá porque a FIFA aprovou, né? Mas não necessariamente é bom, né? Ou é igual àquilo que se joga. Então você joga em 80% das vezes na grama natural, né? Eu já ouvi relato de jogadores aqui em que foi virar a chuteira para fazer o gol estava aqui, a chuteira prendeu na grama sintética e a bola saiu para lá. Então, assim, ele traz uma modificação, e aí me desculpe, não quero nem discutir lesão, né? Eu vou discutir só resultado esportivo. Todo clube que começa a jogar em grama sintética, nos primeiros 2, 3 anos, tem um resultado em casa muito diferente dos outros que jogam na grama natural. Pode buscar aí que esse número você vai cravar ele. Por quê? Porque existe uma dificuldade de adaptação do jogador jogar no campo sintético. Segunda coisa, há também uma conversa entre os clubes que são contra o campo sintético, que não é só o Fluminense, só para deixar claro, mas eu falo abertamente que sou contra, de que normalmente se poupa os times no campo sintético. Então, quem joga no campo sintético em casa, normalmente joga contra times mesclados dos adversários. Assim, ano passado, nós poupamos contra o Palmeiras, né, porque foi no campo sintético. Lembre-se que a gente jogou com o time titular na Vila contra o Santos, jogamos contra o Grêmio, jogamos contra o Coelho. Na hora de jogar contra o Palmeiras, a gente poupa, né? E você pode ver que outros clubes, no ano retrasado, o Flamengo poupou contra o Palmeiras na grama sintética também, quando estava às vésperas de disputar a Libertadores. Então, se as pessoas poupam no campo sintético porque tem medo de lesionar o jogador, isso beneficia quem joga no campo sintético, porque normalmente enfrenta adversários mais frágeis, por serem esses adversários poupados. Terceira coisa, que é o argumento de quem defende o campo sintético, é assim, mas é porque diminui o custo. Meu amigo, se você tem um clube de futebol e não tem condição de manter um campo de grama, você não pode ter um clube de futebol. Você vai trabalhar com outra coisa, porque senão vira uma casa de show. E aí uma casa de show também atinge o critério desportivo, né? Porque aí o clube deixa de jogar na sua casa para jogar numa outra praça. Então isso afeta desportivamente o campeonato e afeta o próprio clube, né? Existe um clube que no ano passado tirou o jogo do campo sintético dele, meteu no de grama e perdeu o jogo, e o treinador do Grêmio disse, se fosse no campo sintético, o Soares não jogava. Então assim, não sou só eu que sou contra. Os jogadores não querem jogar lá. O Messi assina um contrato nos Estados Unidos e exige no contrato que não jogue em campo sintético. Tá? Assim, é isso. Então, assim, é um outro jogo, é um outro futebol. Quem opta, não opta dizendo que é melhor, opta falando em resultado financeiro. E aí, mas os campos naturais são muito ruins. Os campos naturais são ruins normalmente nos estádios onde tem mais de 2 clubes jogando semanalmente. Por que o campo do Beira-Rio é bom? Porque só joga o Inter. Por que o campo do Corinthians é bom? Porque só joga o Corinthians. Quais são os campos que têm mais dificuldade de tratamento no Brasil? Castelão, que joga Ceará e Fortaleza. Maracanã, que joga Flamengo e Fluminense. Mas, quando a gente descansa o campo, né,
Eu me lembro que eu fui ver o jogo da Seleção Brasileira agora no final do ano, e as pessoas disseram, nossa... Eu falei, lógico, amigo, teve a Libertadores, ficou 20 dias sem ter jogo, o campo recupera. Aqui também, o CT é igual, o campo é igual. Você dizer que você não consegue minimamente manter um gramado de grama natural num país tropical, você disser para mim, não consigo na Inglaterra, não consigo na Rússia, porque tem neve no jogo. Tudo bem, mas aqui o argumento é puramente financeiro. E aí, vocês deveriam perguntar quem tem o campo sintético, se fazer 5 shows no ano, paga o time de futebol. Se é melhor perder um título e fazer 5 shows. Eu prefiro ganhar um título. Tem gente que, de repente, prefere fazer 5 shows. Né? Então, eu vou ser contra, terminantemente contra, porque, assim, em nenhuma liga grande do mundo se joga no campo sintético. Na liga inglesa é proibida, a liga holandesa acabou de proibir. A FIFA autoriza botar em campo de clube, mas não tem nenhuma competição FIFA com gramado sintético, ela não faz a Copa do Mundo no campo sintético. Deve ter algum motivo. Porque, assim, se não estraga e se é barato, por que não joga todo mundo no campo sintético no mundo inteiro? Por que os países que têm o melhor futebol do mundo não fazem isso? Porque os jogadores não gostam de jogar. E porque é ruim mesmo. Porque muda o estilo de jogo, a batida da bola, tudo isso. Aí vai para a questão da lesão, da gosma lá que saiu, aí já é uma questão até muito mais além. Se você fizer um estudo aí, repito, um estudo por notícias que saem, existem notícias dos Estados Unidos, inclusive, não de futebol, mas de times de beisebol, até de relação da incidência do sol no campo sintético com câncer de cérebro. É o que tem aí uma notícia que é um estudo nos Estados Unidos sobre isso, de que a questão do material que se faz ali, com a incidência do sol, mexe na saúde dos atletas, etc, etc. Mas eu acho que é um estudo muito mais profundo e que aí tem que ser realmente estudado por médicos, por cientistas. Eu não tenho nenhuma capacidade para falar sobre isso. É só sobre notícias que eu leio. Eu me atenho ao critério desportivo, porque eu acho que beneficia quem tem e causa um desequilíbrio na competição. E acho que financeiramente, com todo respeito, não é possível que você gaste milhões e milhões de reais com jogadores ao longo de um ano e não tenha dinheiro para manter um campo de futebol de grama. Repito, essa não é só uma posição do Fluminense. Tá? Há outros clubes que se posicionam assim também, talvez não publicamente, mas a maioria dos clubes, eu posso dizer a você, a maioria dos clubes da Série A do futebol brasileiro é contra. Não vou citar os nomes, mas essa semana, quando saiu a matéria lá da gosma do campo do Palmeiras, eu recebi 8 mensagens de 8 presidentes dizendo, olha aí, não dá para continuar com isso. Então a gente tem que rever isso. Enfim, mas isso é uma coisa de conselho arbitral, tem que ser decidida pelos clubes na CBF, e obviamente que se no futuro for decidido que não pode ter, tem que se dar um tempo de readequação para quem tem, que também ninguém aqui é covarde e injusto, dizer, vai acabar, ano que vem tem que tirar. Não, eu acho que se houver a proibição no dia, tem que ter uma passagem, mas eu não decido sozinho. Acho que é uma discussão dos clubes, não só minha, acho que deveria, inclusive, ser um debate mais constante, não só de vocês, mas nosso também, internamente dos clubes. João Brandão, do Lance. Boa tarde, presidente. Gostaria de falar sobre a questão do potencial construtivo de Laranjeiras, né? O Fluminense esse ano já jogou como mandante em Moça Bonita, o pessoal até reclamou um pouquinho do gramado, jogou no Luso Brasileiro. E eu queria que você explicasse como é que está essa questão com relação à prefeitura e se há a possibilidade do Fluminense realizar jogos como mandante em Laranjeiras no ano que vem, se há essa ideia, como é que está esse projeto? Bom, vamos lá. Com relação a esse início de temporada aí, dos jogos, onde a gente jogou, primeiro eu queria dizer que esse é um ano atípico. Né? Aproveito aqui até para mandar um abraço lá para a galera do Espírito Santo, para os torcedores que vem cobrando a gente jogar lá e etc. Esse é um ano atípico, porque o nosso elenco principal ficou de férias depois do Mundial. E tirar os jogos daqui sem o elenco principal, nós não encontramos investidores, porque esses jogos fora da praça, eles sempre têm um investidor. A gente recebe normalmente propostas de alguém que compra o jogo, né, e fica com a bilheteria e etc. E aí, enfim, tem todo o fretamento do avião do clube, tem um hotel, o clube, só para vocês entenderem, o clube quando joga numa praça fora, o clube não tem custo nenhum, ele cobra uma cota para jogar e alguém paga esses custos da ida dos 2 clubes para lá. Então tem que ser um jogo de apelo, e nós não fomos procurados por ninguém, e nós tínhamos essa dificuldade também de logística, porque muitos profissionais ainda estavam de férias aqui. Então, este ano especificamente, a gente fez uma opção de jogar todos os jogos no Rio de Janeiro, não vender os nossos jogos, primeiro porque não tivemos esses investidores, segundo, porque a gente entendia que tinha que priorizar ficar aqui, até porque a gente sabia que o Fernando ia chegar com o time, enfim. Então, questão de viagem, tem a final da Recopa também, né?
Então, a gente optou em ficar no Rio, porque a gente vai ter uma viagem para Quito. Vai ser uma viagem que a gente deve fazer 2 dias antes, talvez 3, por causa de altitude, etc. Então, foi um planejamento nesse sentido de tentar não sair do Rio e também preservar o Maracanã, então, para o campo ficar bom no Maracanã. Então, as escolhas de jogar em Moça Bonita, na ilha, enfim, foi uma escolha pensada no sentido amplo do clube, né? Isso não significa que a gente não vai jogar em outras praças esse ano, né? Assim, a gente pode jogar o Brasileiro lá, mandar algum jogo no Espírito Santo, em Brasília, aí sim jogos com apelo, mas infelizmente, no estadual, em razão de felizmente a gente ter ido disputar o Mundial, esse ano o planejamento teve que ser bem diferente do que foi. Com relação ao potencial construtivo, eu acho que todo mundo já entendeu mais ou menos o que é do ponto de vista técnico, né? É uma situação que o Vasco está buscando para ele, o Fluminense buscando no mesmo sentido, que é a venda do potencial construtivo de Laranjeiras para fazer a reforma das Laranjeiras. O potencial construtivo ele só pode ser revertido diretamente para aquela propriedade. A gente não pode receber o dinheiro e contratar jogador ou fazer alguma coisa em outro lugar. A nossa ideia, isso é uma lei que tem que ser aprovada na Câmara do Rio de Janeiro, né? A do Fluminense é uma, a do Vasco é outra, são diferentes, no sentido, não são coligadas. E a gente segue tramitando com isso. Eu estive recentemente lá com o Eduardo Paes, e a tendência é que isso caminhe ao longo do ano de 24. Se caminhar, a gente fará a venda desse potencial construtivo, o dinheiro será revertido para a revitalização das Laranjeiras em sentido amplo. Não é para derrubar o estádio, fazer um novo, é revitalizar aquilo ali e transformar o estádio num estádio para jogos ali do tamanho que cabe Laranjeiras, aí vai ser 6.500, 7, 8, para a gente justamente nesses inícios de campeonato estadual, até para preservar o Maracanã, conseguir fazer jogos lá no futuro. Enfim, ainda é algo embrionário, a gente tem o projeto pronto, e a hora que a gente, assim, se a gente obtiver esse benefício, se a gente obtiver assim, a aprovação dessa lei do potencial construtivo, aí sim a gente reúne vocês, mostra o projeto de revitalização está totalmente pronto, e aí depois a gente parte para o projeto executivo, mas também para já deixar bem claro, não é algo para agora, enfim, acho que nem para início de 25 para jogar. A obra, sim, se a gente for aprovado, acho que a gente até pode começar a obra esse ano, mas eu não creio que, em razão dessa questão burocrática de legislação, a gente consiga, por exemplo, já ter o estádio no prazo de 1 ano, já funcionando para jogo. Tá? Acho complexo, mas eu acho que talvez a gente consiga deixar esse legado aí a partir de 2026, por exemplo. Caio Bloch, Trivela. Boa tarde, Mário. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as finanças. Você explicou que todos os reforços, tudo que está sendo feito para 2024 é dentro das possibilidades do clube, da realidade do clube. E aí eu estou perguntando das finanças porque a venda do André, você acabou de falar uma coisa que o Fluminense fazia parte do planejamento do Fluminense para esse ano também. O crescimento, talvez, dos valores de patrocínio também ajude, mas até agora nenhuma dessas coisas aconteceu. Então, eu queria saber se isso faz parte do planejamento para esse incremento na folha salarial e quais são as perspectivas de crescimento de receitas para que esses reajustes da folha salarial do futebol sejam feitos. Obrigado. Bom, Caio, prazer te ver. Assim, primeiro, tudo que foi feito até aqui foi feito dentro daquilo que a gente já tem previsão de receita, tá? A gente não faz planejamento aqui, assim, impossível fazer planejamento aqui jogando para cima pensando em receita extraordinária. Mas a gente, obviamente, que se essas receitas extraordinárias acontecerem, a gente vai ter mais condições ao longo do ano, quem sabe, se precisar no meio do ano de buscar alguma outra peça de reposição, a gente tenha essa gordura para fazer. Mas eu queria deixar muito claro para você, essa pergunta é muito boa, muito importante para nós, porque assim, a gente conquistou até o momento o maior título da história do clube. Como eu disse a vocês no início, a gente tem que aproveitar isso para continuar arrumando a casa, certo? Então, assim, e continuar tendo credibilidade e continuar tendo novas conquistas, porque eu acho que eu já falei isso para vocês em alguma coletiva, e está aqui o nosso vice-presidente geral, Matheus Montenegro, está me acompanhando aqui na coletiva, e hoje, quem cuida de alguns assuntos muito importantes, estratégicos do clube. Ele sempre fala uma frase nas reuniões do conselho, a gente tem uma reunião de conselho amanhã, inclusive, eu tenho certeza que ele vai repetir isso. A gente, nos primeiros 5 anos, a gente equilibrou a dívida. Agora está chegando a hora de tentar conseguir matar a dívida, entende?
Então, assim, é uma segunda fase. O que a gente conseguiu aqui foi muito bom, que foi equilibrar a dívida e ter resultado esportivo. Mas eu nunca neguei para vocês, e nunca vou negar, que as dificuldades seguem. Tem um mês, só para vocês saberem, agora eu posso dizer, tem um mês que eu quitei aquela dívida do Independente Del Valle da compra do Sornoso e do Orejuela. Tem um mês que eu quitei ela, o Fluminense não deve mais, era a última dívida FIFA que a gente tinha, né, do passado. Então você imagina que eu levei 5 anos para pagar uma dívida que foi construída em 2017. Né? Então, qual é o nosso objetivo para 2024, 2025? É a gente mostrar para o mercado que a gente conseguiu fazer bastante coisa no campo e fora do campo sem um aporte financeiro e tentar buscar um aporte financeiro grande para que a gente possa definitivamente resolver a dívida nos próximos 2 anos. Porque senão, assim, se a gente continuar convivendo com ela, vocês podem ver que vocês vai sair daqui a pouco o balanço aí, o orçamento, ver que a gente mata, e ela está mais ou menos do mesmo tamanho, porque só os juros dela que cresce mensal, né? Então a gente precisa, nesses próximos 2 anos, usando esse discurso, que é um discurso construído, inclusive, pelo próprio Matheus, que é, a gente equacionou ela, equilibrou. Agora chegou a hora da gente dar aquela pancada para a gente deixar o clube, enfim, aí sim para a gente poder começar a usar o dinheiro do futuro muito mais para trazer jogadores e aí não criar novas grandes dívidas, tá, gente? Até porque, assim, óbvio que futebol é uma ciência completamente incerta. Às vezes você contrata um jogador que dá errado, o jogador sai, etc. Você fez uma dívida e você vai pagar ao longo do curso da gestão. Isso acontece. Mas o que a gente não pode fazer, que foi feito no passado, que era não só fazer a dívida, como ignorar a dívida, como não falar com o credor, como não tentar parcelar, como não pedir desculpa, e aí virou o caminhão que virou. A gente sobrevive aqui nesses 5 anos porque a gente cuida da dívida, assim, a gente olha para ela todos os dias, a gente toma cuidado com ela, a gente está sempre atento a ela, a gente nunca ignora a dívida. E aí por isso que a gente conseguiu manter a dívida mais ou menos do mesmo tamanho, né? Conseguiu resolver muita coisa, e agora, nos próximos 2 anos, a gente precisa tentar trazer alguém que compre, aspas, o nosso barulho, de chegar lá e tentar resolver ela, ou grande parte dela, né? Enfim, e a gente aí sim ter o clube preparado para receber dinheiro especificamente para cada ano fortalecer ainda mais o seu departamento de futebol. Guilherme Abraão, da Rádio Itatiaia. Boa tarde, Mário. Tudo bom? Boa tarde. Voltando à questão de estádio, agora falando do Maracanã, na semana passada, o ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado, ele garantiu que a proposta do Vasco seria maior do que a da dupla Fla-Flu para a concessão temporária que hoje vocês têm. Como é que o Flamengo e o Fluminense estão lidando com essa situação dessa concessão temporária e o quanto o Fluminense é dependente dessas receitas do Maracanã para um futuro, caso perca essa concessão junto com o Flamengo? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu gosto muito do Jorge Salgado, é um amigo que eu fiz no futebol, é uma grande figura, um cara, um gentleman, um cara muito elegante, muito bacana mesmo, é uma das grandes pessoas que eu conheci no futebol. Ele é ex-presidente do Vasco, ele falou a parte da proposta que interessa ao Vasco. A proposta não engloba só questão financeira, a proposta ela engloba questões financeiras e questões técnicas. Flamengo e Fluminense estão muito seguros da proposta que fizeram, né? Isso vai ser decidido por uma comissão do governo, e a gente acredita que tem totais condições ou enormes condições de ficar no Maracanã, porque a nossa proposta do ponto de vista global ela é muito mais factível do que a proposta do Vasco. Então é isso, assim. Mas, enfim, o Vasco tem a luta pelos direitos dele e a gente pelos nossos. Com relação às receitas do Maracanã, sim, elas são receitas importantes para todos nós que jogamos lá, né, mas elas não dizem respeito à sobrevivência diária do Fluminense, do fluxo de caixa do Fluminense. Né? O que o Fluminense tem de receita de Maracanã que vai para o seu caixa é a bilheteria, que é o sócio-torcedor, o match day. As receitas do estádio são para a manutenção do estádio. Por isso até que a gente diz que nos últimos anos Flamengo e Fluminense botaram mais de 100 milhões de reais no estádio. Né? Então é muito fácil de fora querer jogar 5 jogos, 6 jogos, não entender quanto custa o estádio ao longo do ano, quando ele está fechado agora, por exemplo, para a recuperação do gramado. Então, assim,
ninguém hoje no Brasil tem a expertise de Flamengo e Fluminense para gerir o estádio como Maracanã, porque a gente está lá, sei lá, 10 anos, desde 2013. Então é isso, assim, não é uma coisa que a gente trabalha muito bem trabalhado aqui dentro, enfim, nossa proposta está entregue, existem impugnações dos dois lados, e a gente tem muita confiança de que a gente vai, enfim, ficar no estádio por mais muitos anos, e aí sim com regras bem definidas, como eu já disse várias vezes, os outros clubes do Rio de Janeiro, desde que seguindo o cronograma de quem faz a gestão do estádio, poderão jogar lá alguns dos seus jogos, pagando para jogar e etc. Não, isso é uma coisa que a gente já discutiu várias vezes, fica se querendo criar uma guerra, não você não, tá? Pelo amor de Deus. Criando uma guerra sobre esse assunto. Esse é um assunto técnico, assim. Jamais foi negado por motivos clubísticos, e sim por motivos técnicos. A prova que a gente teve foi no final do ano. Assim, às vezes em que se deixou a grama descansar, e o que eu sempre disse foi isso: Flamengo e Fluminense, que são os concessionários do estádio, saem de lá. Assim, nesse momento, nenhum dos dois está jogando lá para preservar o gramado. Então, quando a gente diz no meio de uma temporada, pô, não dá para jogar esse jogo, porque vai destruir o gramado e é ruim para todo mundo, inclusive para quem joga, né? As pessoas acham que tem alguma coisa de clubismo nisso aí. O Fluminense tirou 2 jogos da pré-Libertadores de 2022. Jogou um em São Januário e um no Engenhão em 2022 para preservar o gramado. Então, assim, ao longo do ano passado, nós tiramos no meio do caminho, entendeu? Então, assim, não comporta. Assim, a verdade é, seja com quem ficar, não comporta 3 clubes jogando semanalmente lá. Se vocês tiverem a curiosidade, os que são mais jovens, né, eu tive a oportunidade de ver jogos no antigo Maracanã, né, em que a gente não tinha referência. A gente chegava lá, olhava de cima e falava, nossa, o campo é lindo. Hoje eu olho os vídeos no YouTube, a bola quicava dessa altura, o jogador conduzia, a bola ia quicando dessa altura. A gente achava ótimo que a gente não tinha referência. Aí jogavam, aliás, não jogavam os 4, não, jogavam os 6. Jogava Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, América e Bangu. Eu cansei de a rodada dupla, pode pegar aí, 1985, no mesmo dia. Assim, 2 clubes grandes jogando, um contra a América e outro contra o Bangu. E eram 2 jogos no mesmo dia, e às vezes ainda tinha preliminar, sei lá. E tudo bem, era normal. Aí não dá para ficar usando esse argumento de 1970. Ah, porque 1970, 1980, tudo bem. O mundo mudou em tudo, assim, não tem como. Não se dá mais para jogar naquele tipo de grama que se jogava naquela época. Assim, então, que a gente tem que entender esse papo de que o estádio é de todo mundo. Não, assim, já falei isso. Tem outros equipamentos públicos que são de todo mundo, mas tem gente que administra e paga por ele. Isso não te dá o direito de passar na Via Lagos ou na Ponte Niterói sem pagar o pedágio. Assim, de todo é meu também, então eu não pago. Não, como assim? Tem alguém que administra aquilo ali e tem as regras daquilo ali. Então, assim, óbvio que o estádio foi construído, etc., em 1950. Porque se a gente vai entrar na discussão de direito, de quem tem mais direito, eu vou fazer um relato para você. Sabe quantos jogos o Fluminense tem a mais do que o Vasco no Maracanã, na história do estádio? Você tem ideia, mais ou menos? Quase 900 a mais. O Fluminense tem quase 900 jogos a mais que o Vasco na história do Maracanã, jogando lá. O Flamengo tem mais de 2.000 jogos a mais lá do que o Vasco. Mais de 2.000 jogos a mais. Por uma questão simples. Porque o Vasco fez opções de jogar em São Januário ao longo da sua história. Aí o argumento contrário é, não, mas é porque a gente tem o nosso estádio. Não, tudo bem. Mas em 1998, quando disputou a final da Libertadores, o Maracanã estava vazio lá para jogar. Fez uma opção de jogar a final da Libertadores em São Januário. Foi uma opção, não foi obrigado a fazer. Jogou a final do Campeonato Brasileiro de 2000 em São Januário. Foi uma opção também, podia ter jogado no Maracanã. Tanto é que depois que teve o acidente lá, teve que jogar no Maracanã. Então, assim, isso tira o direito do Vasco jogar lá? Lógico que não. Mas também não tem nenhum outro argumento fático ou jurídico que diga que o Vasco tem mais direito que o Flamengo e o Fluminense estar no Maracanã. Ou que tem o mesmo direito que não seja ganhar a licitação. Aí tudo bem. Aí quem ganhar, beleza. Mas, assim, é um equipamento público. E como equipamento público, também não podemos esquecer que em 2013, Flamengo e Fluminense quiseram administrar o equipamento público e Vasco e Botafogo fizeram a opção, há 10 anos atrás, de não querer o Maracanã. Declinaram de participar. Então, assim, é muito curioso isso, porque assim, a gente pega a história do estádio desde 1950 e parece que sempre foi um estádio super assim, sempre quiseram o estádio. Não é verdade. Assim. Optaram diversas vezes em não jogar no estádio.
E a gente sempre jogou no estádio. O Flamengo sempre quis jogar no estádio. A gente sempre quis estar ali. Entende? Aí você diz assim, mas que o Fluminense não tem um estádio daquele tamanho. Ok, mas quando teve o Engenhão, o Fluminense foi convocado a participar. E falou, não, a gente não quer o Engenhão, a gente quer o Maracanã. E o Botafogo quis o Engenhão. Né? Então, assim, por que não querer o Engenhão também? Né? Ele foi super mal interpretado aí, numa entrevista que eu dei, né? Em que eu falei sobre o Engenhão. Aí alguns torcedores do Botafogo ficaram chateados, o diretor lá também me retrucou, porque eu disse, se quem não é concessionário do Maracanã tem direito de opinar no Maracanã, porque o Maracanã é um equipamento público, nós também temos o direito de opinar no Engenhão, porque o Engenhão também é um equipamento público, só que é da prefeitura. Por que a gente não opina no Engenhão? Porque o Engenhão tem uma concessão ao Botafogo. Aí eu falei sobre o campo sintético na época, disseram que eu estava querendo me meter no campo Botafogo. Eu falei, não é isso, eu estou dizendo o seguinte, se Vasco e Botafogo têm o direito de meter o dedo na administração de Fluminense e Flamengo no Maracanã, ganhando liminar, jogando com campo ruim, destruindo o campo, ficando tudo cheio de lama, a gente também tem o direito de querer ir lá e dizer assim, a gente não quer jogar no campo sintético no Engenhão, porque é um equipamento público, você não podia ter tirado a grama de lá. Concorda, não? Assim, é isso, mas ninguém vai se meter no campo do Botafogo. O campo do Botafogo é o campo do Botafogo, porque o Botafogo tem a concessão e Maracanã é de Flamengo e Fluminense. Pode continuar Flamengo e Fluminense? Pode. Pode amanhã ir para o Vasco na estação? Pode. E aí, beleza, vai ter que ter as regras do concessionário do estádio. Isso não significa que nós não vamos deixar ninguém jogar lá, ou que eles não vão jogar lá. Isso, inclusive, já foi dito várias vezes em conversas de almoço, dizendo, claro, lógico que se a gente estiver ali eliminado de um campeonato e vocês estiverem muito bem, a gente vai deixar vocês jogarem ali e a gente vai jogar num outro estádio, vai jogar em outra praça. Isso é óbvio que a gente vai fazer. Ninguém aqui repito, não tem nada de clubismo nisso. Não tem nada para prejudicar o Vasco ou o Botafogo e vice-versa. E nem a gente acha que tem do lado deles também, não. A gente só acha que tem que ser uma coisa fair, técnica. Quem ganhar, vai lá, administra. Quem quiser jogar, pede para jogar, a gente autoriza se tiver condição. Rodrigo Machado, da Rádio Transamérica. Boa tarde, presidente. A gente falou bastante já de finanças aqui, né? E eu queria saber qual é a meta do Fluminense orçamentária para cada competição durante esse ano de 2024. E se tem aí também uma meta de arrecadação com venda de jogadores? Você deve estar frequentando lá o clube, porque a gente vai ter uma reunião de orçamento amanhã, por isso que eu estou fazendo a brincadeira. A gente vai ter reunião de orçamento amanhã, cara. Assim, amanhã que a gente vai, em razão aí do Mundial, né, da ida para o Mundial, a gente, infelizmente, atrasou um pouquinho aí. A gente normalmente faz em dezembro, mas como, enfim, estava todo mundo lá, enfim, dedicado ao Campeonato Mundial, a gente ainda não tem os números, mas eu posso te dar mais ou menos uma linha, assim. Essa linha vai ser no sentido de a gente sempre manter os pés no chão como a gente sempre manteve nos últimos anos, né? Fazer uma estimativa realista daquilo que a gente já conquistou e daquilo que a gente acha que pode conquistar. E aí aqui tem clubes que trabalham no sentido inverso para cima e tem clubes que trabalham no sentido inverso para baixo. Tem gente que estima muito no teto, tem gente que bota bem abaixo para conseguir cumprir. Essa é uma escolha gerencial, uma escolha contábil, né? Então a gente, enfim, vai tentar mais ou menos olhar o que a gente fez nos últimos 5 anos, ver os investimentos que a gente fez e ver onde é que a gente vai estar mais ou menos ali em 24, mais ou menos uma ideia. Até porque, enfim, a gente estimou a Copa do Brasil mais longe no ano passado e ficou abaixo do que estimou. E estimou Libertadores abaixo do que a gente conquistou. Então, no equilíbrio, você vai ver que os números do ano passado são muito positivos, porque a gente realmente bateu as metas com louvor. Para esse ano, a gente vai tentar manter no orçamento, né? Como eu te falei, que é uma peça contábil ali, para a gente manter mais ou menos o que a gente estima ano a ano, e aí no final do ano a gente vai ver se a gente conseguiu bater. Com relação a jogadores, cara, o Fluminense, já falei isso várias vezes aqui, tem que se orgulhar de ter Xerém e de ser um dos maiores vendedores de jogadores do Brasil. É graças a isso que o Fluminense se manteve de pé, até antes da minha gestão, tá? Eu não estou falando só de agora, não. Estou falando, inclusive, do passado. Se o Fluminense chegou vivo em 2019, é porque o Fluminense teve jogadores para vender. Isso é receita extraordinária, mas a gente conta meio com um número
anual. Assim, o nosso número anual médio é 100 milhões de reais. 20 milhões de dólares, de euros, enfim, por ali. Que é uma receita que é extraordinária, mas que a gente conta com ela porque nós somos um clube vendedor, né? Então, assim, a gente tem que continuar vendendo. O que eu pretendo fazer a partir desse ano, sendo muito honesto com você, é de, além das grandes vendas, começar também a fazer algumas vendas menores de jogadores que a gente sente que não vai absorver aqui em cima e a gente poder fazer vendas menores. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que, infelizmente, aconteceu, a CBF acabou com o Campeonato 23, Sub-23. Esse time que está jogando aí do Fluminense, o Campeonato Carioca, seria o Campeonato Sub-23. Você vê como eu sempre disse que era importante, né? A gente ter o Sub-23, que agora eles deixariam de jogar o estadual, jogariam o Campeonato Brasileiro 23, e estariam aí no mercado e aptos para a gente usar também. Então, acho que a gente tem que começar a criar uma linha aqui, onde a gente também consiga, a partir desse ano, além das grandes vendas, fazer vendas menores para jogadores que a gente, enfim, se não for aproveitar no profissional, a gente fazer receita para o clube, ficar com um percentual, manter um percentual do jogador e a gente conseguir fazer esse giro aí. Pedro Ribeiro, saudações tricolores. Oi, Mário, boa tarde. Você falou sobre as possíveis vendas do Arias, do André, e eu queria te perguntar sobre essa proposta do Guga, que acabou chegando no Fluminense, se o Fluminense pensa em vendê-lo, e se, caso aconteça, pensa em peças de reposições para a lateral direita? Bom, vamos lá. A proposta do Guga não chegou, não houve proposta. Vou contar para vocês, assim, ipsilíteres o que aconteceu. Eu cheguei de viagem, vi a notícia de que a gente teria recebido uma proposta do Feyenoord da Holanda e que nós estaríamos negociando. Só para vocês entenderem o respeito que eu tenho ao trabalho de quem está aí, às vezes acontece da gente receber uma proposta por e-mail, enfim, num final de semana, e quem toma conta dos meus e-mails, eu tenho 2 oficiais do Fluminense, é a minha secretária direta do clube. Então, eu antes de negar, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um WhatsApp para ela, no domingo, logo depois do jogo lá na ilha. Eu cheguei, vi a notícia e mandei uma mensagem para ela. Falei, faz um favor aí, dá uma olhada para mim nos 2 e-mails e vê se chegou alguma proposta do Feyenoord da Holanda pelo Guga. Ela olhou, não, eu pedi para ela olhar no spam, ela falou que também não tinha chegado. Eu liguei para o Paulo João, liguei para o Fred, nenhum deles tinha recebido nenhuma proposta. Eu mandei uma mensagem para o pai do jogador, porque é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. O pai do jogador me respondeu que também não sabia de nada, né? Enfim, aí por fim eu entendi que o representante podia ter sido procurado, né? Enfim, e aí eu liguei para o representante me disse, não, uma pessoa da Holanda disse que ia procurar vocês no final de semana para saber se vocês tinham interesse em vender o jogador. E aí, enfim, essa pessoa não existiu, não procurou. E o que eu estou falando para vocês é a mais pura verdade. Não teve. E aí ontem, um dos representantes ligou para perguntar se a gente tinha interesse de vender o jogador, por um valor até menor do que aquele que saiu. E a gente falou que não, e é isso, o assunto encerrado. Nesse momento, o assunto encerrado. Mas proposta, não teve nenhuma proposta. E se tivesse chegado, obviamente que eu teria dito que teve, porque não tem por que mentir para vocês. É isso. Mário, boa tarde. Você disse que vai precisar de um grande aporte financeiro para equacionar a dívida... Não, para matar. Equacionada ela está. Isso, exato. Para matar a dívida total do clube, né, que segue crescendo devido aos juros. Houve alguma evolução com o BTG na expectativa de conseguir esse parceiro no mercado que vá conseguir injetar dinheiro no clube para trazer esse alívio financeiro mais a médio e longo prazo? Bom, vamos lá, Vitor. Só fazendo uma pequena correção aí. Eu não disse que a dívida segue aumentando, eu disse que ela segue estabilizada e que a gente não consegue baixar ela justamente por causa dos juros. A gente paga 150, ela cresce 150. Né? Então, assim, nesses últimos 5 anos foi isso. Estou falando isso porque, assim, possivelmente, na publicação do balanço, ela vai ter tido uma redução lá pequena, mas você vai ver que ela está mais ou menos, você pegar do início da gestão agora, vê que a gente pagou muita dívida, mas que ela não baixou proporcional ao que a gente pagou. Mas ela não aumentou, porque a gente fez novas dívidas, óbvio, mas não fez dívidas gigantes. A gente pagou mais do que fez e também o clube está em dia,
nas suas obrigações, etc. Então, assim, é isso, né? Mais ou menos a conta é essa. O nosso projeto é buscar um investidor para que parte do dinheiro seja para dar uma pancada na dívida e parte do dinheiro seja para investir no futebol. E, no futuro, todo o dinheiro ser investido no futebol. E como é que a gente faria isso? Que com dinheiro na mão, a gente consegue, possivelmente, quitar a dívida com valor menor do que aquele que ela é hoje. O credor sabe que vai receber em 20 anos, a gente chega para pagar à vista, então a gente certamente vai conseguir ou pagar em 10 vezes, enfim, ou em 20 vezes e conseguir reduzir bastante. Então, esse é o projeto. Com relação ao BTG, as conversas seguem, o projeto segue. Eu tenho muita tranquilidade dele ser demorado. Quanto mais demorada a construção, melhor. Acho que está mais do que provado aí de que quem saiu correndo em busca da primeira oportunidade não fez, talvez, grandes negócios do ponto de vista de estrutura, de perenidade do clube. Então, a gente segue bastante alinhado, bastante avançado. Mas, assim, o nosso desenho, acho que vocês sabem disso, quando acontecer para a chegada do investidor, será um desenho diferente desses que aconteceram recentemente, né? A gente já está definido aqui internamente que a gente não vai vender o controle do clube. Isso é uma condição sine qua non para a gente, não vender o controle. Deixa eu dizer, mas tem gente que vem sem vender o controle? Tem. Tem até bastante gente que vem, né, com um desenho financeiro jurídico interessante. Então, dá para fazer, nós estamos bastante avançados, não vou dar prazo, porque depois, daqui a 3 meses, você falou que daqui a 3 meses, mas a gente acredita que ao longo de 24 essa questão vai estar, felizmente, caminhada, sedimentada, definida, para a gente, enfim, mudar o rumo definitivamente financeiro do clube. É isso. Alain Lima, BTB Esportes. Mário, boa tarde. Você falou, dando um resumo aqui, você falou um pouco do Diniz, você falou do Marcão, você falou também da base, de ativo. Você vê isso como um legado seu e também do Diniz, um futebol mais homogêneo entre a base e o profissional? A gente viu isso no domingo lá na Portuguesa contra o Nova Iguaçu. Futebol parecido, né? Então, é um legado seu, do Diniz também, para que esses jogadores joguem da mesma forma, tanto na base quanto no profissional, que eles subam e tornem-se ativo do clube, né, para futuras vendas. Olha, cara, eu acho que é um legado do trabalho, sabe, assim, da gestão, né? A gestão não é feita só por mim, é feita por muita gente. Enfim, o legado da base, a base do Fluminense é muito forte há muitos anos. Assim, a gente está estruturando melhor, modernizando, tem um projeto para modernizar ainda mais, modificar muita coisa lá. Mas a base Xerém já é Xerém há muitos anos, obviamente que tinha muita coisa que podia ter sido feita no passado, que não foi, e também tem muita coisa que a gente pode fazer agora e que vai ser feita mais na frente. Eu acho que o maior legado que a gente pode deixar aqui, que eu acho que a gente vai deixar, são 2, na verdade, sim. É a convicção naquilo que a gente está fazendo, independente se na frente vai errar ou acertar. A gente é muito convicto do que a gente está fazendo. Nenhuma decisão aqui é tomada sem amadurecimento. Assim, a gente amadurece muito as decisões. E a gente, enfim, e a questão da austeridade do clube. Acho que esses são 2 legados que a gente gostaria de deixar aqui, no sentido de que um título não pode destruir o clube no ano seguinte ou nos 2 anos seguintes, assim, que tem que haver uma curva de crescimento, mas ela não pode ser uma curva desordenada a ponto de comprometer o clube para o resto da vida. Por isso que eu insisto na questão de ter que matar a dívida, porque a hora que a gente conseguir dar uma pancada nela e fazer uma grande redução, aí a gente vai poder manter essa austeridade, mas conseguir cumprir mais coisas, entende? Mais coisas em dia. Porque, obviamente, se eu disser assim, pô, não tem nenhuma dificuldade hoje, assim, tem coisa, tá pagando 100% de tudo que tem. Não, a gente continua ainda, enfim, empurra um pouco para frente, parcela, pede ajuda, assim, o caminho segue financeiro, né? E, cara, isso é uma felicidade enorme, tá? Assim, você imaginar que a gente terminou 2023 com salário pago, 13º pago de todos os funcionários do clube, entendeu? Enfim, com as premiações da Libertadores, da Conquista da Libertadores estão todas pagas,
Então, assim, terminar 2023 assim, acho que isso é algo que o Fluminense não tinha há muitos anos. Então, até para deixar uma mensagem aqui para o torcedor positiva, o clube, repito, o clube está totalmente equilibrado. O que a gente gostaria é de ter um dia um clube com muito dinheiro no caixa, assim, para vocês entenderem. Porque o nosso problema é fluxo e a dívida. Então, assim, a gente está muito equilibrado, assim, felizmente muito equilibrado, tranquilo, assim, né? Diferente do que era 3 anos atrás. Pô, desespero. Hoje está muito equilibrado. O que a gente quer deixar de legado é o clube estar, enfim, com dinheiro para investir, usar o dinheiro todo para futebol e investimento em futebol. Futebol, investimento em futebol, base, futebol feminino. A gente poder investir. E não ter mais a preocupação de, pô, e a dívida que vai estourar aí daqui a pouco, né? Então, assim, mas isso não é um privilégio do Fluminense. Eu acho que, sei lá, 80% dos clubes do Brasil, ou 90%, vivem o mesmo problema que nós, em razão do que foi feito no passado. Então, assim, eu acho que esse é o grande legado que a gente pode deixar. Um legado de austeridade, né, e um legado de convicção, né, do que a gente fez desde o início, de querer ter uma comissão técnica fixa do clube, para nos momentos que precisar a gente usar, para a gente fazer a integração da base com o profissional que a gente fez. Não era assim, era uma metodologia, eu não critico, era apenas diferente, eu entendia diferente. Aí eu botei tudo debaixo do guarda-chuva do Paulo Angione, assim, a base, tem reuniões periódicas com ele, se reporta, a gente traz jogadores aqui para treinar, os jogadores às vezes vêm fazer trabalhos aqui. Não sei se vocês sabem disso, mas todas as lesões cirúrgicas da base, incluindo o futebol feminino, são tratadas com filé na fisioterapia aqui em cima. Então, assim, tudo isso faz com que você tenha um desenho de integração, né? E aí, o resultado está aí no campo, enfim, independente do que vai acontecer daqui por diante, mas a gente imaginar, né? E não vou esconder de vocês, não. Lógico que a gente tinha a preocupação nesse início de ano de como é que vai ser, não tivemos nem a oportunidade de fazer amistosos, né? Mas você vê como é que o trabalho é sólido e convicto, de que mesmo com o elenco todo do Mundial de Férias, a gente tem os meninos que estão aqui da nossa casa. É isso, isso é um histórico que a gente vai deixar aí. Enfim, lá na frente não sei como vai ser, mas acho que é o que a gente pode deixar de bom para o clube. Gabriel Amaral, Raiz Tricolor. Boa tarde, Mário. Voltando para a parte financeira, no ano passado saíram algumas notícias sobre antecipação de uma verba da Liga de Futebol, que não é mais Liga, no final das contas acabou se transformando em bloco de negociação de direitos. E que alguns clubes, saíram matérias de que alguns clubes fizeram essa antecipação de uma primeira parcela de 20% dos direitos de 50 anos, né, da venda do Campeonato Brasileiro. Eu queria confirmar com você se o Fluminense fez essa antecipação, de fato, se ela entrou mesmo no caixa do clube, se vai entrar ainda, se pretende fazer, e qual destino está sendo dado para essa verba. Está sendo dado um destino específico? A gente tem visto aí no Brasil alguns clubes confirmando que vão construir um CT, outros falando que incorporaram o fluxo de caixa para tentar sair da segunda divisão. Tem algum destino específico dessa verba dentro, caso tenha sido antecipada, ou foi incorporado ao fluxo de caixa, pagamento de dívida padrão mesmo do clube? Bom, vamos lá. Primeiramente, na verdade, essa verba não é uma antecipação, essa verba é uma compra de direitos, de 20% dos direitos dos clubes, dos direitos televisivos e comerciais dos clubes por 50 anos. Isso aí você tem razão. Isso era pago em parcelas, isso é para ser pago em parcelas, o Fluminense ainda tem parcelas a receber. O que o investidor fez, ele antecipou a primeira parcela a pedido de alguns clubes, tá? E o Fluminense recebeu essa primeira parcela já. Ainda tem parcelas a receber no futuro. E, cara, o Fluminense tem um caixa único. O caixa do Fluminense é único. O Fluminense tem centro de resultados diferentes, ou seja, onde a gente analisa receitas e despesas dos centros de resultados diferentes. Mas o dinheiro do Fluminense está num caixa único. Então, assim, não existe um caixa de Xerém, um caixa do CT, um caixa do futebol. Eu poderia, para responder a você e fazer uma fantasia e dizer, não, a gente pegou esse dinheiro para isso. Não, o dinheiro entrou no caixa do clube e o dinheiro, obviamente, que foi utilizado ao longo do ano pelo clube, não foi utilizado todo, como a premiação da Libertadores. Parte foi para pagar a premiação aos jogadores, parte pagou salário, parte está no caixa para outros investimentos.
o que o clube vai fazer no futuro os investimentos que o clube tem a fazer, ele vai fazer com os dinheiros que vão entrando. Especificamente do investidor, se vier, não. Aí há uma diferença. Se vier um investidor para botar dinheiro novo, aí a gente vai pegar parte do dinheiro e a gente vai especificamente destinar o pagamento da dívida e um outro dinheiro para investir em futebol. No caso das operações que o clube faz, repito, foi a antecipação da primeira parcela desse dinheiro da Liga, ele entra no caixa do clube e a gente usou esse dinheiro para pagar dívida, quitar coisas que estavam pendentes, pagar salário, logística do futebol, enfim, dia a dia, né? Acho que vocês sabem disso, custa muito para... A gente teve um custo muito alto de logística esse ano, por causa da Libertadores, depois do Mundial, questão de... Tudo a gente paga na frente e recebe depois. Então, todos os voos da Libertadores, todos os hotéis, toda a logística, a gente pagou na frente. Depois, a gente, quando recebeu, a gente traz de volta para o caixa, porque, assim, repetindo porque que é um caixa único, né? Tem dinheiro ali nesse mês para pagar o salário. Aí entra um avião que a gente não estava esperando, que a gente classificou para jogar no Lula Gatal, o avião vai custar 1 milhão. A gente tira 1 milhão do dinheiro que era para pagar salário, paga o avião. Aí classificou, entrou o dinheiro da premiação, a gente paga o salário. E assim a gente vai. Como eu disse a você, o nosso problema ainda é hoje, né, na gestão do clube. A gente tem muita receita, mas nós temos um problema de fluxo de caixa, que não é só do Fluminense. Nem sei qual foi o clube que disse que usou o dinheiro para sair da 2ª divisão, o Sport. Mas, enfim, a gente tem um problema, acho que vocês sabem disso, as verbas de TV só começam a entrar em maio. Então, janeiro, fevereiro, março e abril, a gente tem, antes todos nós, temos uma dificuldade de receita danada, porque a televisão, a verba do grande parte da televisão é do Campeonato Brasileiro. Como o Campeonato Brasileiro começa em abril, o primeiro pagamento da TV é maio. Né? Então, assim, isso é uma coisa, até quando a gente vai comprar jogador, para vocês saberem, quando a gente faz a proposta, a gente normalmente tenta colocar a primeira parcela a partir do meio do ano, que os clubes de fora não entendem muito, né? Porque a temporada deles é descasada com a nossa. Uma deles é no meio, a nossa é no início, eles não conseguem entender que a gente não consegue sair propondo para pagar a primeira parcela em janeiro, fevereiro. Eles perguntam, mas por quê? Eu falei, cara, porque a gente só começa a receber dinheiro em abril e maio, assim, até de renda também, de bilheteria, quando o time, enfim, começa a jogar. Esse caso específico de 23, a gente, por ter ganho a Libertadores, a gente recebeu uma premiação grande da Libertadores. Repito, parte pagou premiação de jogadores, parte pagou salário e parte ainda está no caixa do clube. Mundial a gente ainda não recebeu a premiação, só para vocês saberem. Já tem, sei lá, quanto tempo que a gente jogou o Mundial. Né? Eles deram a previsão de pagar entre o dia 20 e 25 de janeiro. Até agora não foi paga a premiação. Estamos esperando, que é uma outra premiação importante que a gente tem. Então, imagina, a gente pagou a logística do Mundial lá em dezembro, nós estamos em fevereiro e ainda não recebemos dinheiro do Mundial. E já pagamos toda a logística. Então, assim, é isso. Mas a gente ainda tem 2 parcelas a receber dessa compra dos 20% dos direitos por 50 anos. David Sharp, do Antenados na Jogada. Oi, Mário, tudo bem? Parabéns aí pela sua gestão e também pela entrevista aqui, está sendo muito esclarecedora. Obrigado. Você falou das dificuldades, e aí eu vou descontrair um pouquinho aqui, me permita, porque, assim, um dos méritos da sua gestão que muito pouca gente fala, eu acho que é o Fluminense ter se consolidado como uma pedra no sapato do maior rival, que é o Flamengo, mas também é parceiro no Maracanã. Mas, só para citar alguns exemplos, os 2 estaduais, o Fluminense pode ser campeão esse ano. Teve também em 2021 o Flamengo brigando pelo título com o Atlético Mineiro. O Fluminense foi o único time que ganhou as 2 do Flamengo. Enfim, aí eu queria te perguntar se, na linha do Eurico lá atrás, é um campeonato à parte, como é que o Fluminense, com essas dificuldades, consegue impor tanta dificuldade ao Flamengo com esse orçamento tão maior que o Flamengo tem? Bom, Davi, assim, eu acho que, primeiro, vou discordar elegantemente de você, acho que a gente não é uma pedra no sapato do Flamengo, acho que a gente é o grande rival do Flamengo desde o primeiro Fla-Flu, e vice-versa. Eu acho que é uma rivalidade bonita pra caramba, é uma rivalidade sadia, né? Cada um defendendo as suas cores. Eu acho que a diferença deste momento talvez seja a questão do investimento. Assim.
Mas o Flamengo tem um investimento grande também pelos seus méritos, porque passou por um período de reconstrução também. Eu falei isso aqui, talvez, numa das minhas primeiras coletivas, que eu mirava muito a gestão do Bandeira, né? Enfim, porque ele suportou muitas coisas lá, né? Ao longo de 6 anos, para entregar um Flamengo mais equilibrado para os dirigentes que vieram depois, que estão lá e também são muito competentes, enfim, administram muito bem o Flamengo. E, cara, assim, a gente tem como eu te falei, a gente tem uma história do clássico que não é da minha gestão para cá. Então, assim, o Fluminense tem os 2 gols do Assis, tem o gol do Renato, tem outras tantas vitórias épicas, e do lado de lá o Flamengo tem as suas vitórias também. Como você falou, nos últimos 4 estaduais eles ganharam 2, nós ganhamos 2. Enfim, e acho que o trabalho deles lá é muito bom também. Eles têm 2 Libertadores recentes, né? Estão sempre disputando o topo pelo competente trabalho que fazem e também pelo investimento que possuem. Mas a gente, enfim, vai continuar trabalhando para continuar. Aí eu não me refiro ao Flamengo, não, me refiro a todos os grandes do futebol brasileiro, para manter o Fluminense onde ele tem que estar, que é disputando os títulos, mas com muito pé no chão, muita humildade, como eu falei hoje para vocês já algumas vezes, e falei hoje mais cedo aqui para os jogadores, né? A gente tem conquistas que não são títulos ao longo dos últimos 5 anos, que são muito importantes para a gente ter chegado aqui. A gente ter se classificado para a Libertadores, fase de grupo, com o orçamento que a gente tinha, com o elenco que a gente tinha em 2020, numa pandemia, é um feito grandioso. A gente está na Libertadores em 21, 22, 23, 24, né? Você imagina, as pessoas falam muito de 2008, né? Mas o Fluminense tem 10 Libertadores na história e 2 finais. O Fluminense é um gigante da Libertadores. E já era antes da final, de ter ganho a final. Porque ele já estava na sua 2ª final de Libertadores com 10 participações. E aí a gente tem que construir terreno aqui, que é ir para a 11ª, para a 12ª. Uma das coisas que a gente tem falado no vestiário nesses primeiros jogos aí é da importância do campeonato estadual, da luta pelo tricampeonato da Taça Guanabara. Eu falei hoje aqui de manhã, na conquista da Taça Guanabara, por isso que às vezes a gente... Não é que a gente se chateia, mas assim, eu sou um torcedor né, nasci torcedor do Fluminense, sou torcedor de arquibancada. E quando eu era menino, às vezes eu via os adversários ganhando Taça Guanabara, Taça Rio, assim, sabe? E aí via tocar o hino, vinha meus amigos chegarem de faixa, com aquela faixa que comprou na porta do Maracanã, e eu achava que era muito importante ganhar aquilo, assim, sabe? Eu como torcedor, entendi que aquilo era muito... Eu tenho todas as faixas guardadas das Taça Guanabara, que eu fui ao Maracanã com meu pai, da Taça Rio, tudo. As de papel, tudo na minha casa lá. E aí, na conquista da Taça Guanabara de 2022, lá em Volta Redonda, que a gente ganhou de 4-0 do Resende, o Felipe Melo botou a taça no meio, virou para os jogadores e falou assim: vocês sabem qual é a conquista mais importante que a gente tem esse ano? Aí eles disseram não, eles falaram, essa aqui, depois a próxima. Porque o cara costuma ser campeão, entende? A olhar a taça, ser campeão aí para o pôster. Então, assim, a gente está disputando o título do tricampeonato da Taça Guanabara. E estamos disputando mesmo, a Vera. Tanto é que nós estamos em primeiro. Assim, porque o que está se trabalhando aqui dentro é isso. É a conquista, conquistar. Porque a gente tem que conquistar. E depois é o tri estadual e é a Recopa, enfim, que é o título internacional primeiro que a gente disputa esse ano. E a gente tem que ter muito orgulho de que nos próximos 24 meses, aí, 24 e 25, a gente já tem um Mundial de Clubes em 25, né? Então, assim, nós temos um horizonte muito bonito, e por isso que eu assim, aproveito esse momento aqui da coletiva para dizer para os torcedores, é necessário falar que a gente precisa continuar cuidando das finanças para que a gente possa ter perenidade nas conquistas, entende? Que parece que é um assunto meio chato, assim, que vocês perguntam, eu respondo, pô, mas está falando de finança, ganhou o Libertador? É isso mesmo. É como a gente tem que tratar a nossa vida, né? A gente sai de férias, passeia, mas as aulas começam dos filhos, a gente volta a trabalhar, né? E, cara, assim, numa boa, ninguém aqui é iludido, não. Assim, se a gente não fizer um bom ano, a gente
assim, vai ficar chateado, vai ter cobrança, vai ter crítica, porque a expectativa mudou de prateleira, entendeu? Mas a gente quer ser campeão, sim. Quer ser campeão da Taça Guanabara, quer ser campeão carioca, quer ser campeão da Recopa, quer ser campeão da Copa do Brasil. Ah, vai ser de tudo? Vocês sabem que a probabilidade é pequena para qualquer um, para nós, para o Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Mas acho que essa mudança de mentalidade, isso vem muito aqui de dentro, assim, do que foi construído aqui, não por mim, pelo todo, pela equipe, pelos jogadores, pelos funcionários que estão aqui há 30 anos, sabe? Assim, é um clube gigante, é um clube vencedor, e a gente felizmente conseguiu, depois de 10 anos, né, porque tinha ganho o Brasileiro de 2012, eu acho que depois de 10 anos a gente conseguiu colocar de novo o Fluminense no lugar que ele merece. É isso. Ok, muito obrigado pela participação da jornalista e dos jornalistas aqui presentes. Boa tarde. Valeu, pessoal. Boa tarde aí.